internalizados, vai ter que ter uma leitura prévia disso. Então, como eu já falei, a gente não pode perder de vista, né, esses conceitos de língua, linguagem e comunicação. Então, eu trouxe três noções, não são conceitos fechados, não são exatamente a expressão da verdade, não são até fechados. Em questão de conceito, língua, linguagem, comunicação, conceito de abstrações da compreensão, não são coisas fechadas, nem a expressão da verdade absoluta, porque tudo é processo, tudo pode ser repensado, tudo pode ser redimensionado, mas é claro que para que algo seja redimensionado, nós está dizendo, uma dimensão tem que servir de ponto de base, de ponto de partida. Então, aqui são ideias básicas mesmo, ideias pilares para a compreensão desses conceitos. Então, assim a gente diria que língua é o sistema de signos convencionais usados pelos membros de uma mesma comunidade. Então, a língua é cultural, isso é inegável. É a língua que dá subsídio para os membros de uma sociedade linguística qualquer, que forma uma cultura, comunicarem seus pensamentos, suas ideias, sua cultura, se abrirem suas portas para o mundo e interagir. Então, a língua, qualquer língua, é um instrumento nesse sentido. Então, ou a comunidade determina, convenciona um grupo de signos qualquer, e esse grupo servirá de latência, de amplidão para a base dos pensamentos dos usuários dessa língua e servirá do instrumento de comunicação vida fora desses usuários. Então, vou deixar claro aqui, agora eu acho melhor. E o conceito de comunicação perpassa pela seguinte ideia. O ser humano é um animal que estabelece sua relação com o mundo através da linguagem. Então, desde muito cedo, o homem descobriu a necessidade de se comunicar. E foi traçando elementos. Lá no começo eram grunhidos na linguagem oral, na linguagem escrita, fazendo desenhos nas cavernas. Porque há pouco tempo, ele sabe que o tempo incide sobre todas as coisas, como diz Samuel Beckett, e vai mudando todas as coisas, embora essa mudança seja uma ilusão, mas é uma mudança que em determinado tempo nos faz ver as coisas mudando. Samuel Beckett é um dramaturgo do absurdo, que ele trabalha com a questão do tempo, e ele trabalha na noção geral, de que um homem não se banha 2 vezes no mesmo rio, porque o homem não é mais o mesmo e o rio não é mais o mesmo. Não é só o rio que muda completamente, o homem de ontem também não é o hoje. Então, essa mesma noção aí da busca do tempo perdido é a mesma busca, é o mesmo esteio da dramaturgia do Samuel Beckett. Então, ele diz que o objeto do desejo das pessoas, todo mundo vai ter isso não compreende a profundidade do homem. Nem todo mundo vai ter isso. Mas ele diz o seguinte, o objeto do desejo das pessoas nunca será alcançado, porque o tempo incide sobre todos, embora essa mudança, e muda tudo, todo o tempo. Embora essa mudança seja uma ilusão, mas no dia que você alcançar o seu objeto de desejo, então é mais do que você desejou. Ele já falou muito, ele disse que ninguém alcança o objeto do desejo por conta do tempo incidir sobre isso. Então, o homem, eu avancei para o Beckett para falar a questão da linguagem oral, da linguagem escrita, das cavernas, do homem das cavernas. Então, nós se soltaram os grunhidos. E esses grunhidos, com o tempo, eles foram aprendendo a dar sentido, a ideia dentro dos grunhidos. Então, os grunhidos evoluíram
gente sabe que é uma riqueza tanto de mudança e de recurso de linguagem e comunicação. O conceito de comunicação passa pelo seguinte, é que comunicação é a prerrogativa, né, de um homem, né, das pessoas apropriadas de uma linguagem ou voz para estabelecer sua relação com o mundo, né? E o que é facultado essa prerrogativa que é facultada ao homem é a prerrogativa da comunicação. Então, se o homem, quando o homem levou sentido aos bonitos e passou para o colega, e aquilo foi se transformando na cultura linguística desse homem, dessa época, houve o quê? Houve uma comunicação. Porque quando eles começaram a usar, eles diziam realmente um bonito, quiser dizer eu, né? Se o outro quiser dizer tu, aí aí era eu e tu, né? Então, é comunicação. Se eu produzo e alguém compreende e é capaz de reproduzir e passar para outros que também reproduzem, nós estamos simplesmente fazendo comunicação. Continuando aqui com a concepção dos objetivos, a gente tem o seguinte: para se validar uma disciplina como subsídio de outra, um fator preponderante é a interdisciplinaridade. Esse é um ponto importantíssimo para todo o processo de ensino-aprendizagem, todo o processo disciplinar da educação formal. Se a gente estuda matemática e nada da linguagem matemática nos serve para compreender a aula de português, se nada da aula de português me serve para compreender a aula de física, não é, Alvânia? Não! Nada da aula de física me serve para compreender a aula de história. Nada da aula de história me serve para compreender a aula de arte. O que eu estou fazendo aí? Isso eu gosto de ter um caminho só, porque eu só citei aleatoriamente algumas possíveis encadeações. Não é possível que nenhuma disciplina não é possível que nada para outra. Todas as disciplinas levam alguma coisa para as outras. Eu tenho alguns alunos que normalmente, eu detesto que algum aluno tem um raciocínio muito técnico, gosta muito de matemática, gosta de física, gosta de alguma coisa. Eu sempre dou um jeito para alguma explicação de alguma coisa na produção de texto, fazer essas interfaces. Eu trabalho sempre com essa perspectiva das interfaces na hora da explicação. Então, pela explicação, vira pela linguística mesmo, que é a própria língua como referencial, né? E se fica difícil para as pessoas, eu utilizo outras matérias. Muita gente, às vezes, você não conseguir entender como não parece. Não seja agora não parece. E eu tenho um menino que eu usei quase tudo o recurso que eu tinha para explicar